Nós já tínhamos um trabalho de monitoramento no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, integrando delegacias de todo o país, e em face da tragédia de Blumenau, esse trabalho foi ampliado. E essa ampliação hoje é representada pela atuação da Polícia Federal, Diretoria de Crimes Cibernéticos, e por esta rede coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em que nós temos 50 profissionais em Brasília e uma rede com todas as delegacias de crimes cibernéticos das polícias civis dos estados. Em tais reuniões com as plataformas, o que nós apresentamos? Foi o nosso espanto, a nossa indignação com o que está circulando nessas plataformas em escala industrial. Nós estamos vendo pânico sendo instalado no seio das escolas e das famílias, e nós não identificamos ainda a proporcionalidade entre a reação das plataformas com a gravidade dessa autêntica epidemia de violência que ameaça as nossas escolas nesse momento. O que nós estamos fazendo, portanto, concluímos há pouco, é esta cobrança de que haja, em primeiro lugar, velocidade no cumprimento ou no atendimento das nossas solicitações, quando nós identificamos perfis que são perpetradores ou violadores da lei, ameaçando ou fazendo apologia de violência contra as escolas. Nós pedimos também a essas empresas que fortaleçam o monitoramento, ou seja, não basta nesse momento que haja uma postura puramente reativa ou passiva dessas empresas em relação às solicitações que nós estamos fazendo. Para que os senhores e as senhoras possam aquilatar, nós, nesses últimos 2 dias, dias 8 e 9, tivemos mais de 511 perfis. Eu digo mais porque não temos ainda os dados de hoje, mas as senhoras e os senhores podem crescer aí aproximadamente mais 200. 511 perfis identificados nos dias 8 e 9, em que há apologia à violência ou ameaças contra escolas. Esses 511 perfis apenas em uma plataforma, o Twitter. Nós estamos fazendo, sob a coordenação do secretário Tadeu, da secretária Estela, esse monitoramento e enviando às plataformas. E o que nós estamos vendo nesse momento? Nós estamos vendo que alguns têm atendido, outros não. E nós estamos vendo, por parte de algumas dessas empresas, não todas, dificuldade de compreender esse papel ativo que nós estamos buscando, em face da gravidade da situação. A conclusão, portanto, da reunião vai no seguinte sentido: em primeiro lugar, este trabalho de monitoramento continuará com muita atenção, especialmente até o dia 20, que é uma data que foi propagada como relevante nessas ameaças, mas desde logo adianto, o monitoramento não tem data para acabar. Ele será, portanto, para além do dia 20. Monitoramento feito por essa equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública, coordenada pelo Tadeu, pela Estela, com a participação dos estados, a quem agradeço, e também, claro, da Polícia Federal. Segunda conclusão: nós estamos exigindo que essas empresas de tecnologia tenham canais abertos, velozes, urgentes, de atendimento dessas solicitações ou dessas notificações oriundas das autoridades policiais. Terceiro lugar, nós, nesta reunião, exigimos que haja a instauração desses procedimentos deles no que se refere ao próprio monitoramento autorregulado. Quarta conclusão: nós vamos condensar estas
visões, estas premissas e estas determinações do Ministério da Justiça e Segurança Pública em uma notificação que será entregue às plataformas nesta semana. E nós, na reunião, mencionamos a imprescindibilidade das empresas atenderem essas notificações formais que nós faremos nesta semana. Em quinto lugar, deixei claro na reunião que, se essa notificação não for atendida, nós vamos tomar as providências policiais e judiciais contra as plataformas. Obviamente, nós não desejamos isto. Eu deixei consignado e, mais uma vez, reitero que o nosso desejo é que as empresas de tecnologia nos ajudem. Mas, se eles não atenderem a notificação, é claro que eles se colocam numa posição em que, além de cuidar dos perpetradores, dos autores, daqueles que estão planejando violência, nós vamos ter que cuidar deles próprios, o que espero que não seja necessário. De modo que nós estamos num estágio, eu diria, intermediário no diálogo. Nós saímos do estágio inicial, em que houve a detecção do problema, a sua emergência, as providências estão em curso, providências policiais de monitoramento, prevenção, notificação das plataformas para a retirada desses perfis e também de investigação e de medidas policiais e judiciais. As senhoras e senhores sabem que há pessoas presas, há menores, há crianças e adolescentes apreendidos. Nós temos buscas e apreensões que foram realizadas e essas operações vão continuar. E nós desejamos que haja o atendimento pelas empresas dessa notificação que nós vamos enviar nesta semana. Esse é o estágio que eu chamo de intermediário, porque nós já temos medidas tomadas com resultados, mas nós precisamos, para que haja a integridade ou a integração daquilo que nós precisamos nesse momento, que as empresas nos ajudem. Ajudarão, de um jeito ou de outro. Ou ajudarão na autorregulação, ou ajudarão porque serão obrigados a ajudar. Nós não estamos dizendo que as plataformas de tecnologia são as únicas responsáveis pelo discurso de ódio nas escolas. Não. Nós sabemos que há múltiplas determinações. Porém, não há dúvida que, pelo modo como a sociedade contemporânea se estrutura, um nó fundamental, um elo fundamental da cadeia de violência nas escolas está exatamente na propagação desse discurso, por intermédio dessas postagens, e daí nós fazermos esta reunião e adotarmos essas medidas para que haja uma adequação entre o peso das empresas de tecnologia na rede de violência e as responsabilidades jurídicas que eles têm e as medidas que nós esperamos que eles venham a adotar. Nós temos uma investigação na Polícia Federal que foi determinada por mim na semana passada. Esse inquérito foi instaurado. Eu creio que haverá uma reunião hoje, inclusive, com os delegados que estão conduzindo esse inquérito, que o inquérito versa sobre apologia de nazismo, neonazismo, violência de um modo geral, e são esses agrupamentos. Sim, infelizmente, há grupos minoritários, é verdade, mas que estão organicamente, de alguma maneira, vinculados. Adivinhe por onde? Pelas plataformas de tecnologia, então esse é o elo fundamental, mas nós também temos muita convicção de que há atuação, infelizmente, das pessoas que poderiam ser classificadas como lobos solitários, que se veem, por alguma questão pessoal, incentivados pela moldura contextual a buscarem a solução dos seus problemas. E isto, infelizmente, me dói na alma, mas dói de verdade, dizer que isto está contaminando, inclusive, adolescentes e crianças. Infelizmente. Realmente, como pai que sou e como cidadão brasileiro, me parte o coração dizer isso. Mas, infelizmente, eu não estou dizendo que esses adolescentes são algozes. Eles são algozes também, mas são vítimas também. E por isso é preciso que quem tem responsabilidade, e essas empresas que lucram bilhões têm responsabilidade, também se engajem. Houve nessa reunião um momento
em que uma das empresas veio alegar termos de uso. E eu deixei claro e, mais uma vez, registro que os termos de uso não se sobrepõem à Constituição, não se sobrepõem à lei, e os termos de uso não são maiores do que a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então, nós estamos também numa fronteira em que oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando, de algum modo, limitar a chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando nesse momento, de adolescentes mutilados. Eu estou falando nesse momento literalmente. Se a doutora Estela abrir o celular dela, as senhoras e os senhores vão olhar. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E, portanto, não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Isso foi dito na reunião e eu estou reiterando aqui. E por isso nós estamos agindo em relação a essas redes, esses agrupamentos e também em relação aos chamados lobos solitários, com essa investigação que é feita pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados. Em relação às sanções, o que nós faremos? Nós temos um debate no Supremo e um debate no Congresso. Supremo, aquelas duas ações judiciais, uma sob relatoria do ministro Fux, outra sob relatoria do ministro Toffoli. Elas podem ser pautadas a qualquer momento, porque elas dizem respeito ao chamado Marco Civil da Internet. Nós temos o projeto de lei 2630, em que nós apresentamos já nossas sugestões de aprimoramento desse projeto. Agora, veja, nós não temos no Brasil apenas uma lei, que é o Marco Civil da Internet. Não. Marco Civil, aliás, trata de responsabilidade civil. Nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei. E esta lei diz expressamente que é vedada a propagação de imagens de crianças crianças e adolescentes que sejam vítimas ou autores de violência. Então, esta é uma lei que tem que ser cumprida. Não há termo de uso que se sobreponha a isto. E, evidentemente, se essa notificação não for atendida, o que nós vamos fazer? Nós vamos eu irei determinar a instauração de um inquérito na Polícia Federal para investigar a conduta de plataformas que não estejam cumprindo, na nossa ótica, os seus deveres legais, e o Ministério Público Federal e Estadual, que participaram da reunião, tanto o Ministério Público Federal quanto o Estadual, tomarão as ações judiciais que considerarem cabíveis. Nós vamos agir na esfera policial, e o Ministério Público Federal e Estadual, que estavam na reunião, inclusive anunciaram que estão dispostos, era o procurador Vladimir Aras e o promotor Moacir. O promotor Moacir anunciaram que, da ótica deles, eles vão estudar também o assunto. Claro que o Ministério Público são órgãos autônomos. Uma das solicitações que nós mandamos nesse período, relativa ao dia 20 de abril, foi respondida, e nós sabemos que não foi algo intencional, mas é algo que eu digo eloquente, sintomático. Foi respondida nos seguintes termos: a solicitação dos senhores não é urgente porque o dia 20 está longe. Isso mostra exatamente o quanto a cultura organizacional dessas empresas está defasada em relação à gravidade do quadro que nós estamos vivendo. Nós estamos, num primeiro momento, esperando o que as redes escolares nos vão apresentar. Nós temos no governo hoje dois eixos de debate. Nós temos um eixo policial, que é o eixo que nós conduzimos. E nós temos um eixo educacional-pedagógico, que o ministro Camilo coordena. Um mais de curto prazo, o outro, obviamente, mais de médio e longo prazo. Nós não estamos entrando no Ministério da Justiça nessa definição a priorística do que cada município ou estado fará. Até porque existe autonomia federativa. Quem manda nas escolas municipais é o prefeito e escolas estaduais, os governadores. O que nós vamos fazer amanhã
é divulgar o nosso edital de 150 milhões de reais. Esse edital terá múltiplas possibilidades. Se o senhor me perguntar, será possível o município ou o Estado pleitear equipamento de raio-x, de portal? Sim, será possível. Ou seja, o edital é aberto. Cada município, cada estado vai apresentar a sua proposta. Não, eu quero comprar viatura para fazer ronda nas escolas. É possível. Eu quero realizar observatório de violência e quero fazer capacitação nos vigilantes das escolas ou nos porteiros. Sim, é possível. Então não há um fechamento da nossa parte, porque o posicionamento definitivo do governo para a questão tão grave quanto o EFTA, que até hoje os Estados Unidos se debate em relação a isto, só virá por intermédio do grupo de trabalho que é coordenado pelo ministro Camilo. Então o edital sairá amanhã, 150 milhões, como o presidente Lula anunciou. Esse edital vai ser aberto para que estados e municípios apresentem suas propostas e a equipe do secretário Tadeu vai analisar. Em relação ao dia 20, o que nós estamos trabalhando é exatamente para evitar isto. Nós não acreditamos a prioristicamente que isto ocorrerá. Exatamente porque nós sabemos que até o dia 20 muitas pessoas vão ser presas, muitas pessoas vão ser responsabilizadas, muitos perfis serão derrubados e eu tenho certeza que estados e municípios também estarão mobilizados e as famílias dos estudantes também. Agora, nós estamos vendo que esses discursos estão se estruturando em torno desta data e estamos trabalhando fortemente para que não haja nenhum efeito mais significativo nesta data que foi fixada em razão de Columbine como uma referência para uma espécie de celebração do ódio e da morte e da violência. Então, nós estamos com este foco, com essa determinação, com essas múltiplas iniciativas. Nós temos amanhã, nos próximos dias, vamos divulgar a quantidade de prisões efetuadas, buscas e apreensões efetuadas, etc. Já as senhoras e senhores têm notícias de vários casos, medidas cautelares e prisões, buscas e apreensões em vários estados. Nós estamos consolidando isso, até o final da semana vamos fazer um relatório e isso vai se ampliar a partir exatamente do monitoramento, inclusive da Deep Web e da Dark Web. Algumas pessoas estão mencionando o dia 20. Nós já identificamos objetivamente algum risco? Não, nós não identificamos. Mas identificamos postagens aludindo ao dia 20. E é uma questão que transcende o Brasil, inclusive. Não é algo puramente brasileiro. É algo que tem um efeito de espelhamento em relação exatamente a esta modalidade de violência que nós sabemos que, infelizmente, é muito forte nos Estados Unidos. Então, é essa a razão da preocupação. Agora, concretamente, objetivamente, há algum alerta nesse instante? Não. No momento em que houver quem irá comunicar, seremos nós. Nós temos responsabilidade e, claro, que nós fazemos esse monitoramento todos os dias à luz daquilo que nós estamos vendo na internet e nós estamos vendo nessa rede de atuação policial. Não há nenhuma razão nesse momento para pânico em relação ao dia 20, ao dia 19 e ao dia 21. O que há é uma necessidade de fortalecimento dos mecanismos institucionais, e aí eu me refiro aos governos, não só federal, mas também estaduais, que comandam as polícias estaduais, às prefeituras também, no que se refere às suas escolas, e enfatizo, neste momento, é decisivo o comportamento das plataformas de tecnologia para que nós possamos ter uma prevenção geral. Quer dizer, hoje nós estamos vivenciando uma circunstância de um ataque contra uma escola em Manaus. Então, isto tem alguma relação com o dia 20? Não. Isto serve de referência de que pode ter um efeito de espelhamento, um efeito multiplicador em curso, que nós não sabemos, nem as senhoras, nem os senhores, nem ninguém sabe prognosticar até onde isso vai. O que eu posso falar é do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo ação policial, com força, e vamos fazer ação policial com mais força ainda, independentemente de se é antes ou depois do dia 20,
vai ultrapassar o dia 20, como mencionei, e também estamos exigindo que as plataformas de tecnologia que veiculam provedores conteúdo de terceiros também se sintam responsabilizadas, porque responsáveis já são, juridicamente falando. É preciso que, além da responsabilidade jurídica, friso, que já existe, eles se comportem como empresas que têm dever de zelar pela integridade das famílias, das crianças, dos adolescentes. O senhor sentiu receptividade por parte delas, ministro? Eu diria que eu senti receptividade de praticamente todas. Agora, há uma ou outra empresa com menos receptividade. Em relação a estas, que eu não vou aqui qualificá-las, porque nós vamos fazer um diálogo em separado com uma delas particularmente. Mas, de um modo geral, houve uma atitude de compreensão e nós estamos exatamente todos os dias em contato com elas, por intermédio da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da secretária Estela, para que essa colaboração se amplie. Então, eu diria, Zileide, objetivamente, eu senti receptividade, mas não no nível que nós precisamos nesse momento. Então, é preciso que a receptividade seja traduzida em gestos concretos. É isto, esse teste empírico que está em curso. Algumas têm sido altamente colaborativas. Uma em particular, menos. E nós vamos tratar separadamente esta uma em particular, exatamente para que seja, como nós desejamos, uma colaboração plena. A colaboração, sim. Agora é preciso maior colaboração, porque é um senso de proporcionalidade. Se você tem circunstâncias normais, o nível de colaboração estaria ótimo. Mas nós não estamos em circunstâncias normais pelos eventos que nós estamos verificando. Algo que o governo possa ser incisivo caso não atenda esse pedido, por exemplo, do dia 20? Sim, claro, nós podemos multá-las e, como disse há pouco, essa notificação vai tratar disso, vai tratar de obrigações, vai tratar daquilo que nós podemos fazer administrativamente, da possibilidade de ação policial e, evidentemente, outras medidas que aí dependem do Poder Judiciário. Mas nós temos, no âmbito do Ministério da Justiça, especialmente na Secretaria Nacional do Consumidor, instrumentos de multa, porque nós consideramos que este serviço, na medida em que ele não é seguro, ele é defeituoso e, por isso, ele enseja a aplicação de sanções administrativas. Em relação às ações policiais, judiciais, elas estão, nesse momento, em vários estados, buscas e apreensões, prisões, medidas cautelares, elas estão ocorrendo todos os dias, exatamente a partir de indicadores objetivos. O que nós estamos fazendo é usar, nós consideramos nesse momento que postagem já é um indicador objetivo. Então essa é a nossa atitude nesse momento. Postou, fez apologia, ameaçou, nós consideramos que a polícia já deve agir. Ou seja, não é preciso que haja nenhuma materialização para além do mundo virtual. Nós consideramos que ali já é suficiente, nesse momento, para que haja a atuação da polícia e por isso que todos os dias estão ocorrendo esses eventos. Eu me comprometo com vocês de ainda nessa semana apresentar um balanço das decisões judiciais que estão acontecendo mais na esfera estadual. Porque por uma questão de competência constitucional. Até aqui não há nenhum caso de atuação da Justiça Federal. São a Justiça dos Estados. E como é que tem funcionado isso? Ou são casos detectados localmente, ou são casos que nós enviamos para as polícias civis. Então, quando há uma identificação de um perfil num estado qualquer, o que acontece? A nossa equipe informa a delegacia local e essa delegacia toma as providências no Poder Judiciário estadual desse estado. E é assim que nós estamos trabalhando. Nós consideramos que um perfil que tem um nome de um homicida é uma apologia. Essa empresa discorda. A empresa considera que o nome... Nós temos um caso, que o perfil, são perfis em série, com a mesma fotografia, o mesmo nome, mudando só o número. Fulano de tal 1, fulano de tal 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Nós consideramos que o fato de abrir essas contas em série, ter a foto
e ter o nome da pessoa que praticou o homicídio, e isso é apologia. A empresa discorda. Diz que é liberdade de expressão. Diz que é preciso que esse perfil escreva alguma coisa ameaçadora para ser considerada ameaça. E nós deixamos claro na reunião, e vamos colocar nessa notificação, que a mera existência do perfil já é apologia. Então são esses debates que nós estamos fazendo. Eu lamento informar isto, mas é meu dever informar, e veja, eu não estou mencionando empresa A, B ou C, porque eu respeito a todas, tais ou quais empresas, mas eu não posso deixar de mencionar dificuldades concretas que nós estamos enfrentando. São dificuldades concretas, objetivas, que foram objeto dessa reunião e que nós não vamos aceitar. Deixar muito claro isso. Disse na reunião, estou reiterando. Nós não aceitamos isto e nós vamos tomar todas as providências policiais e judiciais cabíveis, porque nós temos a convicção absoluta que não é preciso gastar nenhum argumento no sentido de que se alguém abre um perfil com o nome de um homicida, é claro que ela está fazendo apologia ou incitação de homicídio. Para nós é uma realidade autoevidente, não precisa provar. Mas, infelizmente, uma dessas empresas acha que é necessário provar. Quais foram os pedidos do governo para essas empresas? Esse pedido foi um deles, no sentido de que haja uma moderação ativa, como há em outras circunstâncias. Lembremos que o artigo 21 do Marco Civil da Internet trata apenas de cenas de nudez não autorizada. Isso está lá. E isso foi estendido ao longo do tempo, por decisões judiciais, administrativas e de autorregulação, a pedofilia. Eu não sei, as senhoras e os senhores, mas esse monitoramento ou essa moderação feita pelas empresas funciona, de um modo geral. Então, uma das coisas que nós solicitamos foi isto, de que essa moderação se estenda à apologia de violência contra escolas ou de apologia a autores ou perpetradores de violência contra escolas. A Estela vai complementar aqui tecnicamente, mas nós pedimos que haja uma atuação basicamente que não seja puramente reativa e seja uma atuação que seja preventiva, na moderação e também na recomendação de conteúdos. A secretária Estela Aranha tem se dedicado a entrar nesses perfis, porque é dever dela. O que tem acontecido com ela? Ela tem recebido recomendação de seguir perfis violentos. E a empresa não sabe disso. Impossível. Porque se a empresa sabe meus hábitos de consumo, se a empresa sabe recomendar alternativas de lazer e de gastronomia para todos nós que aqui estamos, a empresa não sabe? Sabe, mas o problema é que acaba monetizando a violência. É isto que está em questão, modelo de negócio. E isso, obviamente, deixei claro e reitero. Este tempo no Brasil acabou, no sentido de que haveria uma espécie de liberação de qualquer coisa em nome de uma falácia, de uma fraude, de uma falcatrua, que é usar a liberdade de expressão como escudo para crime. Isso nós não vamos aceitar. Eles usam o trabalho jornalístico como pretexto para se ocultar do dever de moderar. Eles dizem assim, não, mas o conteúdo pode ser jornalístico. E nós diferenciamos o que é o conteúdo jornalístico, que é óbvio, daquilo que constitui apologia ou incitação, que tem um plus evidente, que não consta na matéria que os órgãos de imprensa escrevem. Então, nós estamos exatamente lidando com esta necessidade de regulação, agora também deixando claro que há leis, e as leis vão ser cumpridas, nós vamos atuar, vamos provocar os órgãos responsáveis. Sempre há essa pergunta, e daí? Bom, e daí é que eu acredito que, se não todas, quase todas as empresas vão fortalecer os seus monitoramentos, as suas moderações. Eu acredito que farão. As que não fizerem, vamos mandar para a Polícia Federal, vamos mandar para a AGU, mandar para o Ministério Público e tomar as providências que a lei autoriza.
Isso para mim é muito claro e eu tenho muita tranquilidade disso na reunião e reitero. Então, se for necessário requisitar inquérito na Polícia Federal contra as plataformas, eu faço. Farei, sem dúvida alguma. Espero que não seja necessário. Mas tudo isso está em questão face à gravidade do bem jurídico que está em jogo. O que pode ser mais grave, o que pode ter a maior proteção jurídica do que a vida de uma criança. Não há nenhum valor jurídico que possa, de longe, se sobrepor ou contrastar com a preservação da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque esse é um traço distintivo de uma sociedade autenticamente democrática e civilizada. Então, realmente, deixei claro e deixo claro. Argumento de termos de uso não servem. Argumentos de liberdade de expressão como escudo do cometimento de crimes também não servem, face à dimensão muito superior dos bens jurídicos que estão em jogo, que é exatamente o direito à vida, num ambiente sagrado que é o ambiente escolar. Então, é um mutirão que nós estamos, por determinação do presidente da República, fazendo a nossa parte. Homenageio e agradeço mais uma vez os estados e quero enfatizar a importância da colaboração das empresas de tecnologia. Obrigado a vocês.